Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Aqui é o Bruno Moura e vou falar um pouquinho aqui sobre o futebol nordestino. Mais um programa Nordeste em Foco aqui no nosso canal, né, para falar um pouco do nosso futebol. A Série B se encerrou nessa sexta-feira, né, e tiveram jogos da Série A que já está se encaminhando para sua reta final, né? Já teve a 33ª rodada e a gente vai falar aí dos jogos desse final de semana e da sequência também aí dessa semana, né? Tem a decisão da última vaga para a Copa do Nordeste amanhã, né? A gente vai descobrir o último integrante da Copa do Nordeste 2021 e na quinta-feira tem o sorteio dos grupos da Lampions. Vamos falar muito sobre isso também, né? Porque a gente já está se aproximando do início da temporada de 2021 e vamos falar um pouco aqui sobre os times do Nordeste. Desde já agradeço a participação de cada um de vocês aqui no canal. Convido para vocês se inscreverem aqui no Espaço da Bola para não perder nenhum conteúdo da gente. Dá o joinha aqui no nosso canal e envie esses vídeos aí para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo, para que mais pessoas possam interagir e a gente espalhe mais aí esse conteúdo sobre o Nordeste, dedicado para os times do Nordeste aqui para o Brasil afora, tá? Então, gente, vamos começar falando da Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou com nenhum time conseguindo acesso e nenhum time sendo rebaixado, né? Por um lado foi bom porque ninguém caiu, mas também foi chato porque o CSA, que era o time que estava envolvido na briga para o acesso nessas últimas rodadas, aí também não conseguiu o seu objetivo, né? Deixou escapar entre as mãos aí esse acesso. Então, na sexta-feira a gente teve o Sampaio Corrêa vencendo o Oeste por 1-0, o CRB vencendo o Cuiabá por 4-1, o Cuiabá já tinha subido. O Vitória venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. O Confiança foi derrotado pela Chapecoense por 3-1. Inclusive a Chapecoense fez o gol do título lá no último lance, né? O gol de pênalti lá no último lance. E o Náutico empatou com o CSA em 1-1. Esse empate do Náutico contra o CSA não foi esse empate que tirou o acesso do CSA. Porque mesmo se o CSA vence esse jogo, o Juventude venceu a equipe do Guarani e garantiu então esse acesso, né? O time do CSA deixou escapar entre os dedos essa classificação, porque na penúltima rodada empatou com o Brasil de Pelotas e nessa rodada agora empatou com o Náutico. Foram 4 pontos deixados pelo caminho que o time do CSA poderia ter ultrapassado então a equipe do Juventude, poderia ter conquistado o acesso. Antes disso, teve a rodada contra o Figueirense, que fez uma partida muito ruim e empatou por 1-1 também. Perdeu por 2-0 para a equipe do Paraná. Depois empatou com a equipe do... Então, jogou em casa com o Avaí, empatou com a equipe do Avaí aqui em Maceió. Fez um bom primeiro tempo e depois no segundo tempo caiu demais e foi péssimo, acabou cedendo o empate. Então, nessa reta final, foram muitos tropeços da equipe do CSA que custaram esse acesso. Já falei aí, então, nas últimas 6 rodadas, foram 4 empates e 1 vitória apenas. Então, isso tirou muito da sequência final aí do CSA e o time acabou sendo muito prejudicado por esses tropeços aí no final. Mas o começo de temporada também do CSA foi terrível, né? A gente lembra que o CSA chegou a ficar na última colocação, né? Então o grande ponto do time do CSA não foi nem só essa reta final, foi também o início terrível de temporada, o que tirou muito ponto do CSA e fez com que o time não conseguisse esse acesso. Se o time não tivesse tropeçado nessas últimas rodadas, conseguiu acesso. Se o time tivesse o mesmo aproveitamento que teve aí durante a passagem desse novo treinador, do Moza, também teria conhecido acessos, né? Desde da primeira rodada, teria conquistado esse acesso. Então, isso comprova que o campeonato de pontos corridos não tem toda esse marasmo que o povo fala de que é um campeonato que, não, porque não tem emoção, que não sei o quê. O CSA perdeu tanto nas primeiras rodadas como nas últimas rodadas esse acesso, né? Durante o meio de temporada aí foi uma equipe sensacional, mas tropeços no final e um início pavoroso tiraram esse acesso do time do CSA. Então fica também, gente, esse detalhe aí, né, pra vocês, porque a minha opinião é que eu gosto muito do campeonato de pontos corridos, né, e mostra também a importância de cada rodada, cada ponto, cada vitória, cada empate é importante. Aí o CSA olha pra trás aí e diversos tropeços que o time teve custaram esse acesso. Mas já falamos aí da Série B, né? Vamos falar de quem eu acho que termina em viés de alta, né? Uma ordem aí, ignorando a tabela de classificação. Eu acho que quem ficou bem na fita foi o CSA, o Sampaio e o CRB. O CSA muito pelo início pavoroso e pelo crescimento com essa nova comissão técnica, se mantém uma espinha dorsal da equipe, tem tudo para fazer uma ótima temporada de 2021.
Eu acho que o Sampaio, por ter sido uma equipe que acabou de subir e chegou lá perto, né, terminou uma posição atrás da equipe do CSA apenas, terminou em 6º colocado, a equipe do Sampaio, então também termina em viés de alta, né, pela briga que teve lá em cima, chegou a figurar no G4 em algumas rodadas. Oscilou, né, vacilou um pouco também, mas também termina bem na temporada 2020. E o CRB também, na minha opinião, é uma equipe que termina bem, porque estava brigando contra o rebaixamento, muitos davam como uma equipe que ia brigar até as últimas rodadas para não cair, e deu uma arrancada, terminou na primeira parte da tabela, inclusive está em 10º colocado, né? Então a equipe se manter também uma boa base para a próxima temporada, com essa comissão técnica que chegou também, o Roberto Fernandes, pode ser que faça uma boa temporada 2021. E quem termina em viés de baixa, pra mim, gente, é o Vitória e o Confiança. O Náutico nem tanto, porque é uma equipe que nessa reta final teve uma arrancada sensacional, né, a equipe do Náutico. Então termina até empolgado. Não pode terminar em viés de alta, como eu disse, né, os outros times, porque está em 16º. Então termina talvez ali na média. Né? Aí o Confiança e o Vitória são as equipes que eu acho que terminam mais em viés de baixa. O Confiança, apesar de ter tido um final de temporada tranquilo, foi uma equipe que caiu demais de produção e ligou o alerta nessas últimas rodadas. Aí, como tinha uma gordura feita, os pontos que tinha conquistado, o Confiança até se salvou com tranquilidade. Só que terminou a temporada com vários vacilos e preocupando também a sua torcida. O Vitória, eu diria que não tanto assim, porque teve também uma arrancada aí, teve uma melhora nessa reta final não foi uma equipe que preocupou tanto, eu acho, que como o Confiança, pelo desempenho final, não pela pontuação, tá? O Vitória preocupou mais pela pontuação, só que no desempenho, eu acho que ficou até à frente um pouco da equipe do Confiança. Então, eu manteria assim, eu faria, o CSA pra mim foi a equipe que teve mais destaque, o Sampaio a segunda equipe e o CRB a terceira. Aí eu já colocaria o Náutico como o 4º colocado aí, mesmo sendo o pior colocado, pela arrancada incrível que teve, né? Tirou 8 pontos de desvantagem de dentro do Z4. Aí depois eu colocaria a equipe do Vitória e depois, por último, a equipe do Confiança, pelo término de temporada, não pelo conjunto da obra, pelo final da temporada, certo? E agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, que no sábado não teve jogo, desculpa. Ratei aqui por causa da Libertadores, né? Então, para não tirar a audiência, não teve jogo no sábado, perdão. Parabéns à equipe do Palmeiras, né? Na verdade, por ser campeão da Libertadores. O Ceará foi derrotado pelo Atlético Paranaense, inclusive foi ultrapassado pelo próprio Atlético Paranaense na tabela de classificação. O Bahia empatou com o Vasco por 0-0. Teve um lance nesse jogo aí que foi aquele chute do Leandro Castan no rosto do goleiro Douglas. Ele levou 5 pontos, né? Foi um choque assustador. Terminou com a expulsão do goleiro Douglas. Só que eles dois já até conversaram. O Leandro Castan pediu desculpas a ele e ele levou numa boa, porque foi um acidente de trabalho, né? O lance, acho que foi bem expulso o Leandro Castan, pelo um pouco da imprudência dele, né? De ter levantado o pé e acertado o rosto do goleiro. Não foi um lance que ele foi de frente para o goleiro, né? Ele estava olhando para a bola vindo de lado, ele levantou o pé para pegar a bola. O próprio goleiro Douglas assumiu também que foi um lance infeliz, né? Um acidente de trabalho, né? E não reclamou tanto assim do Castan. Mas eu acho que foi bem expulso pela imprudência, pela força do lance, né? O pé relativamente alto ali, então eu acho que foi bem expulso. E o goleiro tá bem, né? Só teve que levar os pontos, mas está se recuperando e tem a tendência de voltar para a sequência da temporada aí. E o Fortaleza foi derrotado pelo Atlético Mineiro. Fortaleza que inclusive está no Z4. Esses foram os jogos de domingo, né? E hoje tem mais jogo também. O Sport vai encarar a equipe do Flamengo hoje. Aí fecha a rodada também para os nordestinos. Classificação: o Ceará foi ultrapassado, está em 9º. Bahia, que empatou com o Vasco, está em 15º, o Sport está em 16º e o Fortaleza em 17º colocado. Bahia com 36 pontos, Sport 35, Fortaleza 35. O Sport joga hoje ainda também, é um jogo difícil contra o Flamengo, mas ainda tem um jogo a menos aí para fazer. Nessa terça-feira a gente tem a partida da Copa do Nordeste que vai definir o último participante. Santa Cruz e Itabaiana se enfrentam, né? O Santa Cruz empatou fora de casa com o Itabaiana por 2-2 e decide em casa essa partida. Qualquer empate vai para os pênaltis e uma vitória de qualquer um dos times traz o classificado, certo?
Aí já vamos para a sequência da semana. Na quarta-feira a gente tem o Bahia enfrentando a equipe do Fluminense. O Ceará enfrentando o Corinthians fora de casa. Já ia até um duelo direto pelas posições ali que o Ceará tá brigando, né? Na quinta-feira, pela Série A, a gente tem Fortaleza e Coritiba. E aí a gente... Eita, poxa, tem até um Flamengo e Vasco, é? Pô, interessante de acompanhar também. E aí na sexta-feira em diante, né, o Sport joga na sexta, a gente depois fala sobre os jogos a partir da sexta-feira. Mas na quinta-feira vai ter o sorteio da Copa do Nordeste. Eu vou estar ligado aqui assim que tiver notícias, informações. No próprio Nordeste em Foco da sexta-feira eu já trago os grupos da Lampions, né, da Copa do Nordeste. Porque o sorteio é na quinta, na sexta-feira tem mais programa aqui no canal pra gente falar sobre os times do Nordeste. Então a gente vem aqui já pra repercutir a Copa do Nordeste de uma maneira mais incisiva. Tá? A gente não sabe nem se é o Santa ou se é o Itabaiana que vai pra Copa do Nordeste, né, de 2021, né? Mas aí na sexta-feira a gente volta aqui pra falar um pouquinho sobre a Copa do Nordeste que vai acontecer já agora em fevereiro, lá pro final de fevereiro, tá? Mas vamos lá, galera, é isso aí. Grande abraço pra todos, agradeço aqui a presença de vocês no nosso canal, mais um programa Nordeste em Foco aqui. Manda aí para os seus amigos, para todo mundo poder acompanhar aqui o nosso canal, conhecer cada vez mais esse conteúdo do Nordeste, né? E deixa aqui nos comentários a sua opinião também, vamos debater sobre o Nordeste, vamos colocar o Nordeste lá no topo, lá em alta, né? Grande abraço aí, gente, para vocês, valeu, até a próxima, tamo junto, valeu, até mais. Amanhã tem mais vídeo também, viu? Valeu!